Olá, bem-vindos ao Master Tuts, eu sou o Henrique Barros. Nessa aula a gente vai aprender como configurar a iluminação para objetos proxy e outros objetos que você vai utilizar para iluminar a sua cena. Nessa aula eu vou utilizar esse modelo do ArcDesign, que é um modelo que você tem uma propriedade especial. A gente consegue definir a altura desse objeto. E por isso mesmo a gente vai definir primeiro a altura antes de colocar a iluminação dentro dele. Eu vou abrir o Asset Editor. Vou clicar em Render em tempo real, em seguida selecionar as geometrias, já que esse objeto é um objeto proxy. Selecionar o meu objeto, que é essa luminária aqui, pendente. Vamos selecionar o arquivo e logo aqui abaixo você vai encontrar uma seção chamada Animation. Nessa seção dentro do proxy eu posso fazer algumas coisas especiais com esses objetos. No caso dessa luminária eu consigo alterar a altura dela. E esse é o primeiro passo para que você possa depois colocar a iluminação. Então, em Offset, eu vou selecionar os níveis que eu quero. Então, se eu colocar o valor 1, ele vai alterar a altura desse objeto. Você vai perceber aqui, olha, a mudança. E ele já subiu um pouco mais. Qual é a finalidade de a gente usar essa técnica? Como o objeto proxy ele não vai variar de tamanho quando você modifica as propriedades do objeto aqui, perceba que no SketchUp ele permanece com a mesma altura. Quando a gente faz essa modificação no render, a gente consegue deixar esse pendente na altura que a gente quiser para poder usar em vários ambientes. Eu poderia usar, por exemplo, sobre uma mesa com essa altura que está aqui, e essa altura foi pensada exatamente para isso. O valor 0 representa a altura para uma mesa de cabeceira. O valor 1 representa a altura para que você tenha uma mesa. E o valor 2 é a altura máxima que a gente vai conseguir para poder criar uma luminária de teto. Simplesmente isso. Então, ele passa a ser um pendente aqui, mas com uma altura maior para você poder representar, dependendo do seu projeto. Nesse caso, eu vou usar o valor 0, uma vez que eu tenho uma mesa de cabeceira e eu quero representar a minha iluminação dessa forma. Definido isso, agora a gente vai adicionar a luz correta para trabalhar no modelo. E para esse tipo de objeto que a gente tem uma translucidez, a melhor forma de você adicionar uma luz é usando a Sphere Light. Quando você trabalha com iluminação no V-Ray, você tem diversos tipos de luzes diferentes e cada uma delas vai ter uma funcionalidade. A Sphere Light é uma das luzes que vai fazer com que eu consiga visualizar essa iluminação dentro do objeto. E a gente já preparou o modelo da forma certa. Então, o material que está aplicado aqui é um material translúcido. Então, eu vou selecionar a Sphere Light, vou aproximar do meu objeto. E uma dica para você poder posicionar corretamente a luz aqui dentro é simplesmente escolher nas visualizações de estilo a opção transparente. Então, você pode escolher dessa forma aqui, olha. E aí, observar um ponto no objeto onde você possa clicar. É muito importante que você não tenha nenhum elemento atrapalhando essa seleção. Então, vou colocar o mouse sobre esse ponto, clicar e arrastar para poder criar a minha Sphere Light. Vamos dar um clique novamente e está aqui o objeto, olha, posicionado com um ponto de referência. A partir desse momento eu posso selecionar a Sphere Light e eu não vou mais mover ela com o mouse sobre o objeto. Eu vou procurar um outro ponto de referência, um ponto que esteja plano, porque assim eu consigo deslocar ele no eixo. Essa aqui é uma dica master para você poder conseguir posicionar os objetos no lugar correto. Se você quiser reduzir o tamanho da Sphere Light, você também pode usar a ferramenta Scala normalmente. Então eu vou visualizar o meu objeto de frente, vou selecionar a Sphere Light, vou pegar um ponto de referência aqui embaixo na mesa e vou levar ele para cá, olha. Vou trazendo ele. O deslocamento vai depender também da unidade que você trabalhou. Então, se você quiser mais precisão, eu recomendo você escolher a unidade em milímetros. Então, a gente vem aqui, olha, escolhe milímetros. E eu tenho uma precisão para poder deslocar o objeto dentro dessa esfera até posicionar ele aonde eu quero. Geralmente a gente vai buscar posicionar ele mais no centro possível para que a iluminação seja distribuída da forma correta, né? Ela distribua de uma forma mais precisa dentro do objeto de forma homogênea. Então tá aqui, olha, já posicionei ele no lugar.
já tenho minha esfera dentro desse objeto. A gente pode voltar a visualização para o modo padrão, também pode usar a transparência, o raio-x aqui, né, do SketchUp, já dá para ver também melhor. E com esse objeto selecionado, eu posso escolher um ponto base aqui na superfície, clicar uma vez só na tecla Ctrl e levar o objeto para outro local. Então vou levar ele até aqui, olha. E eu tenho essa luz na mesma posição. Como essa esfera de luz ela vai ter a mesma intensidade, né? Eu quero que ele tenha a mesma iluminação nesse objeto, eu fiz uma cópia como instância. Ou seja, tudo que eu fizer em uma vai fazer na outra. Então a iluminação ela vai ser distribuída da forma correta. Renderizando em tempo real a nossa cena, a gente já vai ver algum tipo de iluminação aqui. Vamos dar uma olhada como é que ela funcionou. Olha lá, a luz já aparece iluminada. A gente pode fazer o controle dessa iluminação alterando a unidade. Observe que se eu escolho a unidade em Radiant Power, a minha iluminação ela vai parecer mais intensa, porque eu tenho aqui uma intensidade maior nessa propriedade quando eu trabalho com a luz Sphere Light, tá certo? E também posso alterar a cor da luz. Então aqui eu tenho uma luz branca, mas se eu quiser que ela tenha uma tonalidade diferente, eu posso vir aqui nas configurações de Kelvin e configurar o valor de 2700 Kelvin, por exemplo. Então vou ter uma luz mais quente, tá? Então você pode definir a intensidade da luz e também pode definir a cor da sua iluminação. E esse aqui é o resultado da nossa iluminação utilizando blocos dinâmicos do Arc Design com proxy personalizado e também com a Sphere Light, iluminação aqui diretamente no Vray para o SketchUp. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.